Uma descoberta arqueológica recente trouxe à tona evidências que confirmam a veracidade de um trecho da Bíblia, especificamente Daniel 4:30, que por muitos anos foi objeto de ceticismo por parte de alguns. Este versículo relata o momento em que o rei, em reflexão, proclama: "Não é esta a grande Babilônia que eu mesmo construí como residência real e sede do governo, pelo poder da minha força e para a honra e glória da minha majestade?", conforme descrito em Daniel 4:30. Essa afirmação do rei, registrada há séculos, ganha nova relevância diante das evidências arqueológicas recentes. Daniel, o profeta, possuía um entendimento claro sobre a grandiosidade da Babilônia, mesmo em sua época. Durante o reinado de Nabucodonosor II, o Império Neobabilônico atingiu seu auge antes de ser absorvido pelo Império Persa. Este monarca é principalmente lembrado por sua habilidade como construtor e restaurador, notório por empreendimentos como os Jardins Suspensos da Babilônia, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, e uma estrutura que alguns especulam ser a Torre de Babel, localizada no Iraque. Nabucodonosor é reconhecido como um dos mais competentes governantes em toda a história de seu império. Ele era o filho de Nabopolassar, um líder militar caldeu que assumiu o controle de áreas como Palestina, Síria e Mesopotâmia após a queda de Assurbanipal. Dessa forma, Nabucodonosor estabeleceu um novo império sobre os escombros do antigo Império Assírio, consolidando seu domínio sobre essas regiões ao derrotar os egípcios na Batalha de Carquemish no ano de 605 a.C. Após o falecimento de seu pai no mesmo ano, ele ascendeu ao trono com a intenção de continuar a expansão territorial que seu pai havia iniciado. Uma das principais conquistas foi a tomada de Jerusalém. Deus usou a Babilônia como instrumento de punição contra Israel, devido à idolatria e à revolta do povo contra ele. Durante o período entre os anos 607 e 586 a.C., os judeus foram deportados para a Babilônia várias vezes, especialmente após se insurgirem contra o domínio babilônico. Nabucodonosor enviou suas tropas contra Judá, sitiando Jerusalém por mais de um ano, o que resultou na destruição do templo judaico, na captura de milhares de judeus e na ruína da cidade. Em uma dessas deportações, Daniel foi levado para a Babilônia, onde o rei o honrou grandemente depois que Daniel interpretou um de seus sonhos, conforme registrado no capítulo 2 do livro de Daniel. Posteriormente, Nabucodonosor teve outro sonho, que nenhum dos sábios babilônicos conseguiu interpretar, exceto Daniel, conforme relatado no capítulo 4 do livro de Daniel. O monarca dirigiu-se a todos os povos, nações e línguas para relatar as maravilhas realizadas por Deus em sua vida, proclamando a grandeza divina e a eternidade do seu reino. Estima-se que tenham se passado cerca de 30 anos entre os eventos descritos nos capítulos 3 e 4, o que colocaria Daniel em torno dos 50 anos e Nabucodonosor em uma fase avançada de sua vida, e um momento para reflexão sobre suas ações. Sabemos que o livro que estamos revisando foi escrito por Daniel. Contudo, no capítulo 4, surge um narrador inesperado. As palavras são diretamente do próprio Nabucodonosor, o monarca da Babilônia, e Daniel optou por incluí-las em seu relato. Este comunicado, dirigido a todos os habitantes do mundo, revela o que o poderoso rei desejava compartilhar sobre o divino no fim de sua vida. A importância de reconhecer as maravilhas realizadas pelo Altíssimo em sua existência, enfatizando a grandiosidade e o poder de suas ações, assim como a natureza eterna de seu reinado. O testemunho de Nabucodonosor sobre sua jornada com Deus foi tão marcante que ele decidiu compartilhá-lo com todas as nações através de um édito real. Posteriormente, por inspiração divina, Daniel incorporou essas palavras às Escrituras.
Acredita-se que Daniel tenha incluído esse relato de um monarca não judeu para exaltar a Deus, visto que a transformação genuína em Nabucodonosor era evidente e inegável. A disposição do rei em falar sobre o Deus celestial, a quem ele chegou a conhecer pessoalmente, é notável e algo que deveríamos buscar emular. Até então, Nabucodonosor reconheceu o Deus de Israel em 3 ocasiões distintas. A primeira foi registrada em Daniel 2, verso 47, quando, após a interpretação de seu sonho por Daniel, o rei declarou que o Deus de Daniel é o Deus Supremo e o Senhor dos Reis. A segunda ocorreu em Daniel 3, verso 29, após o milagre envolvendo Sadraque, Mesaque e Abednego. Nabucodonosor estabeleceu penas rigorosas para qualquer um que difamasse o Deus dos judeus, reconhecendo que nenhum outro Deus tinha o poder de salvar como ele. A terceira ocasião é relatada no capítulo em discussão, onde Nabucodonosor anseia por proclamar as grandezas divinas que testemunhou. Este capítulo se destaca por ser o testemunho pessoal de um monarca não judeu sobre como Deus transformou seu coração. Nabucodonosor torna-se um exemplo de testemunha, alguém que compartilha suas experiências e vivências, ressaltando a importância de comunicar as maravilhas que Deus realiza em nossas vidas. Satanás está empenhado em nos silenciar sobre as obras e milagres que o Altíssimo realiza em nossas vidas. Ao examinarmos as Escrituras e os registros históricos, percebemos que Nabucodonosor foi um rei notável naquilo que é hoje o território do Iraque, sendo considerado um dos maiores em sua história. No entanto, neste relato, ele reconhece que o reino de Deus é incomparavelmente maior e seu domínio é singular, por ser eterno. Antes de ser submetido a um teste de humildade, Deus deu ao rei a oportunidade de se corrigir por meio de um aviso em um sonho. O relato bíblico narra que Nabucodonosor desfrutava de paz e prosperidade em seu palácio quando foi assombrado por um sonho perturbador. Apesar de sua tranquilidade, o sonho o perturbou profundamente, levando-o a convocar todos os sábios de Babilônia para interpretá-lo. Contudo, nenhum deles foi capaz de decifrá-lo até que Daniel, conhecido como Beltesazar, se apresentou. Nabucodonosor reconheceu em Daniel um espírito excepcional e pediu-lhe que interpretasse seu sonho. Esse momento de pausa do rei, marcado por tranquilidade e sucesso após conquistas territoriais e embelezamento de Babilônia, foi interrompido por uma segunda revelação divina. Diferentemente da primeira vez, Nabucodonosor recordava o sonho, mas não sabia seu significado, levando-o a buscar novamente a interpretação entre os sábios, que falharam mais uma vez. É notável que Daniel não tenha sido convocado junto aos outros sábios inicialmente, o que sugere que as pessoas frequentemente recorrem a Deus somente quando todas as outras alternativas falham. Algo que ainda acontece nos dias atuais, quando buscamos a Deus apenas quando a situação está crítica, como se estivéssemos caindo de um avião. A situação mudou quando Daniel compareceu e o rei, chamando-o de Beltesazar, reconheceu sua necessidade da orientação do Deus dos judeus após o fracasso de seus próprios conselheiros. Nabucodonosor compartilhou com Daniel os detalhes de um sonho que o havia perturbado profundamente. Nesse sonho, viu uma árvore imensa no centro da terra, tão alta que sua copa tocava os céus e era visível de todos os cantos do mundo. Essa árvore, exuberante e abundante em frutos, alimentava a todos e proporcionava sombra para as bestas do campo, enquanto as aves do céu aninhavam-se em seus galhos. Entretanto, no sonho, um mensageiro celestial, descrito por Nabucodonosor como um vigia sagrado, ordenou que a árvore fosse derrubada, seus galhos cortados, suas folhas e frutos dispersados, fazendo com que as criaturas que nela buscavam abrigo fossem afugentadas. A ordem incluía deixar o tronco com suas raízes na terra, assegurado com ferro e bronze, e que o orvalho do céu molhasse esse tronco, compartilhando assim sua sorte com as bestas do campo.
O sonho revelava uma mudança dramática. O coração humano seria substituído pelo de uma besta, vivendo entre elas e alimentando-se como elas por um período de 7 tempos, geralmente interpretado como 7 anos. O propósito por trás desse sonho era demonstrar que o Altíssimo tem autoridade sobre os reinos dos homens, concedendo poder a quem ele deseja, inclusive ao mais humilde. Ao relatar esse sonho a Daniel, Nabucodonosor buscava a interpretação dele, já que nenhum outro sábio em seu reino havia conseguido explicá-lo. A imagem da árvore que alcançava os céus evocava a Torre de Babel, um empreendimento da mesma região que almejava chegar ao céu, simbolizando o orgulho humano. Esse sonho não apenas revelou a eventual humildade forçada de Nabucodonosor, mas também serviu como um lembrete poderoso da soberania de Deus sobre todos os reinos da terra. Nesse ponto, apesar de seus grandes feitos, Nabucodonosor encarava a possibilidade de perder tudo o que havia conquistado, nos fazendo lembrar do alerta de Cristo sobre a riqueza e a autossuficiência que ignoram a Deus. Esse episódio ressalta a importância de reconhecer nossa dependência de Deus, independentemente de nossas realizações pessoais. Deus tem um propósito para cada um de nós, um plano repleto de bem-estar e amor, que ele revela de diversas maneiras. No caso de Nabucodonosor, Deus optou por falar com ele por meio de um sonho. Com frequência, Deus também se comunica conosco de maneira inesperada, utilizando pessoas específicas para nos conduzir em direção ao seu plano divino. Ao interpretar o sonho de Nabucodonosor, Daniel, também conhecido como Beltesazar, ficou perplexo por um momento, ponderando profundamente sobre o significado do sonho e suas implicações para o rei. Apesar da ansiedade que isso causou em Daniel, o rei insistiu para que ele não se preocupasse e revelasse a interpretação. Daniel explicou que a imensa árvore que Nabucodonosor viu representava o próprio rei e seu vasto império, que havia crescido poderoso e abrangente, sendo reconhecido em toda a extensão da terra. Contudo, a mensagem do vigia celestial, que ordenou a derrubada da árvore enquanto deixava o toco de suas raízes na terra, indicava que Nabucodonosor seria afastado da sociedade humana e viveria entre as bestas do campo, alimentando-se como elas, até que reconhecesse que o Altíssimo governa sobre os reinos dos homens e concede o poder a quem ele deseja. O período de viver como uma besta por 7 tempos representava um tempo de humilhação divina para o rei, até que ele aceitasse a soberania de Deus. No entanto, a ordem de preservar o toco das raízes na terra sugeriu que o reinado de Nabucodonosor seria restaurado assim que ele reconhecesse a autoridade suprema de Deus. Daniel, movido por sua genuína preocupação por Nabucodonosor e afetado emocionalmente pela severidade do sonho, exortou o rei a se arrepender de seus pecados e a agir com justiça, especialmente em relação aos oprimidos, como uma maneira de possivelmente prolongar seu período de paz. A situação era delicada para Daniel, que apesar de sua lealdade ao rei, não se furtou em comunicar uma mensagem tão difícil. Isso demonstra a integridade e a coragem de Daniel como profeta de Deus, que apesar dos conflitos pessoais e do respeito pelo rei, cumpriu seu dever de comunicar a vontade divina, mesmo quando implicava em notícias desfavoráveis para Nabucodonosor. Este episódio ressalta a importância da fidelidade e da honestidade ao servir como mensageiros de Deus, bem como o poder transformador do arrependimento e da humildade diante da soberania divina. A primeira parte do sonho de Nabucodonosor provavelmente não o alarmou e até pode ter alimentado seu orgulho ao ver refletida a grandiosidade de seu reino. No entanto, a raiz do julgamento divino reside na atitude arrogante do rei, que se via quase como um substituto de Deus.
Essa imagem da imponente árvore cuja copa alcançava os céus evoca a história da Torre de Babel, onde o orgulho humano levou as pessoas a aspirações desmedidas, desafiando o lugar de Deus. Esse mesmo tema de orgulho e queda é recorrente na literatura profética, como no caso da Assíria, descrito por Ezequiel, onde a metáfora da árvore é utilizada para ilustrar o orgulho do reino e sua inevitável queda. Isaías também aborda essa temática ao descrever os pensamentos do rei de Babilônia, que ambicionava elevar-se aos céus e rivalizar com o Altíssimo, refletindo claramente a atitude desmedida de Nabucodonosor. A história nos ensina que a glória e o reconhecimento podem facilmente conduzir à vaidade e ao orgulho, frequentemente resultando na queda daqueles que se veem acima de sua condição humana. No mundo contemporâneo, vemos exemplos semelhantes em figuras públicas, como atores e atletas, cujos sucessos acabam por ser sua ruína devido a esse ciclo de orgulho e queda. A intervenção divina ocorre por meio de um vigia e santo, possivelmente um anjo, que anuncia o julgamento de Deus. Esse julgamento não apenas implica a queda de Nabucodonosor de sua posição de poder, mas também sua degradação a um estado inferior ao humano, vivendo como uma besta. Entre as criaturas do campo, essa condição de viver como um animal, descrita como licantropia em termos médicos, embora não necessariamente associada a uma doença conhecida, simboliza a perda da dignidade humana que resulta do orgulho extremo. O propósito desse julgamento severo é ensinar a Nabucodonosor e a todos nós uma lição crucial: que o Altíssimo governa sobre os reinos dos homens e concede o poder a quem ele deseja. Apesar do poder que Nabucodonosor havia acumulado, ele precisava aprender que seu domínio era concedido por Deus, que detém a autoridade suprema sobre todos os reinos e pode retirar o poder tão facilmente quanto o concede. Esse episódio enfatiza que Deus não abdica de sua soberania e continua a governar sobre a humanidade. A restauração do reino de Nabucodonosor, condicionada ao reconhecimento da soberania divina, seria um milagre que demonstraria que é Deus quem estabelece e depõe os reis, uma lição de humildade e reconhecimento do verdadeiro poder divino no meio das aspirações humanas. Nabucodonosor foi alertado por Daniel de que deveria reconhecer e corrigir seus erros para evitar o julgamento divino, o que incluía compensar seus pecados agindo com justiça e demonstrando misericórdia para com os oprimidos, sugerindo que essa poderia ser uma maneira de prolongar seu período de paz e estabilidade. Este conselho reflete um princípio espiritual presente nas Escrituras. O arrependimento pode alterar o curso de uma sentença divina, como visto no caso de Nínive após a pregação de Jonas. No entanto, Nabucodonosor não seguiu este conselho e enfrentou as consequências um ano depois, quando seu orgulho o levou a proclamar a grandeza da Babilônia como seu próprio feito, sem reconhecer a mão de Deus em seus sucessos. Essa declaração de autossuficiência desencadeou o cumprimento do julgamento divino. Ele foi privado de sua humanidade e viveu como uma besta até que reconheceu a soberania de Deus. A transformação de Nabucodonosor em um estado menos que humano, vivendo ao ar livre e sofrendo as intempéries do tempo, foi uma manifestação física de sua queda espiritual e mental. Esse período de humilhação durou 7 anos, durante os quais Nabucodonosor experimentou a completa perda de dignidade e poder. Uma lição vívida de que o verdadeiro domínio pertence somente a Deus. A história de Nabucodonosor é um poderoso lembrete de que o orgulho e a autossuficiência podem levar à queda e que o reconhecimento da autoridade e da misericórdia divinas são fundamentais para a verdadeira grandeza.
Apesar de seus impressionantes feitos e da magnificência da Babilônia, Nabucodonosor teve que aprender que todo o poder e toda a autoridade provém de Deus, e que somente ao reconhecer isso pode-se esperar restaurar a verdadeira paz e estabilidade. O julgamento divino se cumpriu imediatamente com Nabucodonosor, que foi afastado das pessoas e começou a viver como um animal, alimentando-se de grama e exposto ao céu. Sua aparência mudou drasticamente, com seu cabelo crescendo como penas de águia e suas unhas alongando-se como as das aves. Esse estado, no qual alguém acredita ser um animal e age como tal, é conhecido como zoantropia ou licantropia. No caso específico de Nabucodonosor, embora os registros históricos da Babilônia não mencionem esses 7 anos de loucura de Nabucodonosor, o historiador grego, escrevendo em 268 a.C., menciona um episódio em que Nabucodonosor foi possuído por algum deus e desapareceu. A ausência de registros sobre a atividade governamental de Nabucodonosor entre 582 e 575 a.C. sugere um período de inatividade que coincide com a narrativa bíblica. Apesar de os líderes da época costumeiramente ocultarem suas fraquezas ou fracassos, após anos, Nabucodonosor recuperou a razão e foi restabelecido pelo poder de Deus. Ao ser restaurado, Nabucodonosor louvou o Altíssimo, reconhecendo que apenas seu poder é eterno e que resistir a ele é inútil. Essa mudança de atitude marcou uma diferença enorme em relação à sua anterior arrogância e autossuficiência. A experiência de Nabucodonosor nos lembra que Deus tem controle sobre os reinos da terra e que o orgulho humano não tem lugar diante dele. Através deste humilhante episódio, Nabucodonosor aprendeu que o verdadeiro poder pertence somente a Deus e que qualquer posição de autoridade que as pessoas possuem vem dele. Seu retorno ao trono, após reconhecer a supremacia de Deus, mostra a misericórdia de Deus e a possibilidade de redenção para aqueles que foram profundamente afetados por seu próprio orgulho. Surpreendentemente, quando Nabucodonosor foi restaurado em seu trono, ele experimentou ainda mais grandeza do que antes, demonstrando assim o princípio bíblico de que Deus exalta aqueles que o honram. Essa situação destaca a generosidade e autenticidade do perdão de Deus, além de evidenciar como ele busca glorificar-se através das nações. Inicialmente, ao levar os tesouros do templo de Jerusalém aos templos de seus deuses, Nabucodonosor poderia ter pensado que suas deidades eram superiores ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó. No entanto, ao final de Daniel 4, Nabucodonosor reconhece o verdadeiro Deus e compartilha abertamente essa revelação, tornando-se um testemunho das obras de Deus. Após este evento, Nabucodonosor não é mais mencionado nas Escrituras, sem mais detalhes sobre sua espiritualidade posterior. Parece razoável assumir que ele se submeteu à autoridade de Deus e confiou nele. Dificilmente um rei pagão faria uma declaração de fé profunda como a de Nabucodonosor, onde ele louva e reconhece a justiça de Deus, sem ter experimentado uma mudança genuína de coração. Essa mudança não só mostra a ausência de ressentimento pelas provações vividas, mas também uma atitude de humildade e aceitação, sugerindo que Nabucodonosor pode ter se convertido verdadeiramente em um crente. Além disso, alguns veem na história de Nabucodonosor um paralelo profético com o destino das nações gentias. Sua loucura simboliza o rechaço de Deus por parte dessas nações. Sua queda representaria o juízo divino e sua restauração anteciparia a redenção que algumas experimentarão no reino milenar. É fundamental aprender com Nabucodonosor e evitar a soberba e o orgulho, adotando em vez disso a humildade exemplificada por Jesus Cristo.
Ao concluir esta reflexão, lembremos da importância de manter a humildade e reconhecer sempre a soberania e justiça de Deus em nossas vidas. Se este conteúdo foi valioso para você, peço que me apoie com sua inscrição para que não perca nenhum dos nossos próximos vídeos. Juntos podemos iluminar mais mentes e expandir nosso entendimento. Obrigado por estar aqui e que Deus te abençoe. Amém.